Bom dia, Juliana. Quem tem direito a receber esses valores, hein? Oi, Renata, bom dia para você, né? Todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade, é verdade, né? Um pagamento aí que acontece todos os anos, né? O abono salarial do PIS/PASEP, mas que ainda gera muitas dúvidas, né? Por isso que a gente está aqui hoje para esclarecer. Nós estamos aqui com o Efigênio Medeiros, ele é advogado trabalhista e vai exatamente fazer isso, né? Conversar com a gente para tirar essas dúvidas sobre o pagamento do PIS/PASEP. Doutor Efigênio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, né? O que é esse pagamento? De onde é que vem esse abono salarial, né? O que é o PIS/PASEP? Bom dia a todos, bom dia, Renata. O PIS/PASEP é um programa de integração social, né? Ele foi criado nos anos de 1970 e ao longo dos anos ele vem sofrendo algumas alterações, né? Mas é um benefício que é pago anualmente ao trabalhador da esfera privada e da esfera pública. E como é que a gente sabe, né, quem tem direito a receber? Como é que eu sei se eu posso receber? Perfeito. É importante destacar que ele está sendo pago no ano de 2023, mas o ano base é 2021. Tá? Ele sempre foi anteriormente, era de um ano para o outro, mas por conta da pandemia, o governo federal, na época da pandemia, quando deu os auxílios emergenciais, aqueles apoios às empresas, ele suspendeu naquele ano. Então, a gente está com um ano sempre retroativo. Então, é importante o trabalhador observar na sua carteira de trabalho digital os meses que ele trabalhou no ano de 2021, que é o ano base 2021. Diferentemente de anos anteriores, quando se era necessário apenas trabalhar um mês, não, ele agora é de forma proporcional. Né? Os meses trabalhados são os meses que você tem direito. Então, pega-se o valor do salário mínimo, né? Hoje ele está no valor de R$ 1.320, divide por 12 meses, nós vamos ter um valor de R$ 110. Então, todo trabalhador ele já sabe que ele tem direito a cada mês trabalhado R$ 110, só ele multiplicar pelos meses trabalhados. Perfeito. E qual é a diferença, né, no caso do pagamento, que é feito ali para as empresas públicas e empresas privadas, né? Existe uma certa diferença, porque o PIS é para um, o PASEP é para outro. Como é que o senhor explica isso? Veja bem, para a empresa privada, para você ter ideia, o PIS/PASEP esse ano ele vai atingir 23.600.000 trabalhadores. Então é um número expressivo. Mas só que, como só recebe o PIS/PASEP aquele trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, ele é um montante que ele é pago muito mais às empresas privadas do que à empresa pública. Então, desse número de 23 milhões de trabalhadores, 21 milhões aproximadamente são de empresas privadas. O salário base é o mesmo, é 1.320, tanto faz ser para o empregado da empresa particular, da empresa privada, como o servidor público. Então, é sempre dessa forma, não há diferença quanto aos valores. E a regra é a mesma. Primeiro, tem que estar 5 anos inscrito no PIS/PASEP, né? E tem que ter trabalhado no ano base que está sendo pago, que é o ano de 2021. Existe uma diferença também, doutor Efigênio, com relação à instituição, né, que faz o pagamento? Perfeito. Com relação às empresas privadas, a Caixa Econômica Federal, né, e com relação aos servidores públicos, o Banco do Brasil. É muito fácil se acessar, você através da carteira de trabalho digital já tem essa informação, você já vai ver o valor que você vai ter direito. A partir do dia 7 de fevereiro, essa consulta está liberada para todos os trabalhadores. E o pagamento a partir de 15 de fevereiro. É importante destacar que o pagamento é feito pela data do nascimento do trabalhador. Então, os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro recebem a partir de 15 de fevereiro. E assim sucessivamente durante até o mês de junho. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Como é feita essa organização dos pagamentos. Em relação ao PASEP, em relação também à data de aniversário, em relação a outra questão, como é que faz como é que eu consigo consultar, no caso, com relação ao PASEP? Com relação ao PASEP, é pelo número final dele do NIT. Então, NIT 0, paga 0 e 1 a partir de fevereiro, e assim sucessivamente. Com relação à data do aniversário, é para os trabalhadores das empresas privadas, que são os maiores beneficiários no montante de todos os trabalhadores brasileiros. Eu tenho como consultar também na própria instituição financeira, na Caixa Econômica do Banco do Brasil, eu tenho como consultar também? Existe essa possibilidade? Até pela internet também eu consigo consultar? Eu sempre oriento para que o trabalhador ele busque os aplicativos que tem, né? Primeiro, a carteira digital, o próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, ele tem uma aba onde faz essa pesquisa, né? Não há necessidade de estar indo até
o banco, a instituição financeira. Ele faz toda essa pesquisa através dos canais que são disponíveis, né? O próprio aplicativo do FGTS também informa o valor do PIS e lógico, às vezes existem divergências, procura-se um advogado de sua confiança para tomar algumas informações e procura ver, porque há uma obrigação da empresa onde esse trabalhador exerceu o trabalho dele no ano de 2021, que muitas vezes ele não está mais com um contrato nessa mesma empresa. Então, a obrigação da empresa era fazer essa informação na RAIS, que é aquela informação manual dos trabalhadores, né? Se houve alguma divergência, e às vezes não é porque a empresa deixou de informar, é porque houve alguma inconsistência no sistema. Então, isso é facilmente resolvido, né? Ou então, através de uma ação simples, se busca esse recebimento. Mas todo trabalhador que teve sua carteira registrada no ano de 2021, a partir de 30 dias, ele vai ter direito proporcionalmente ao pagamento do PIS. Doutor Efigênio, para a gente fazer o resumo, né, explique para a gente, né, reforce para a gente, quando a gente pode começar a consultar, né, quando o trabalhador pode começar a consultar, quando o pagamento começar a receber, para a gente fechar aí a entrevista com esse resumo aí de quando é que as pessoas vão poder consultar. Perfeito. A consulta, a Caixa Econômica informa que ela vai estar liberada a partir do dia 7 de fevereiro, né, para que o trabalhador saiba qual é o valor que ele vai receber e já tem a data prevista de pagamento. A data prevista de pagamento é muito simples. Os que nascem em janeiro e fevereiro, a partir de 15 de fevereiro. Março em abril, a partir de 15 de março. E assim sucessivamente, até o mês de junho. O que é que eles fazem? Ele pega o ano e coloca dentro de 6 meses. É importante ressaltar que se esse pagamento ele não cair na sua conta corrente ou uma conta poupança da Caixa, tem as contas digitais. Ela pode ser transferida. O trabalhador também pode buscar esse valor até o dia 30 de dezembro desse ano. Então, se houver qualquer inconsistência, alguma informação errada, ele pode buscar. Se não caiu na conta dele, através desses aplicativos, né? O próprio cartão cidadão, alguns pagamentos são feitos, mas o Ministério da Economia, ele procura uma forma de fazer esse pagamento imediato aos trabalhadores que têm direito, que estão habilitados a receber o PIS/PASEP, ano base 2021. E no caso, só para a gente reforçar também, havendo alguma inconsistência, né, desse pagamento, o trabalhador procura quem? A empresa, o banco? Como é que ele faz essa procura para saber o que aconteceu? Pronto, eu sempre oriento, se está trabalhando ainda na empresa, procurar a empresa, né, como eu disse anteriormente, muitas vezes foi uma informação que houve realmente uma falha naquela informação. Aquele trabalhador deixou de estar constando naquela relação anual dos trabalhadores. Então, ele não vai estar ali habilitado. A empresa vai fazer uma retificadora e automaticamente resolve. Se não está mais trabalhando na empresa, sempre procurar a empresa, porque a informação ela parte da empresa, né? O banco não vai ter esse tipo de informação, o banco é apenas o agente pagador. Né? Então, se não consegue resolver, procurar sempre um advogado de sua confiança, né? E procurar solucionar, talvez até de uma forma judicial. Mas o trabalhador que teve sua carteira registrada, ele tem direito. É importante destacar também que é apenas trabalhadores de empresa privada com relação a empregado doméstico não tem direito a esse PIS, e nem aquele que faz o pagamento do seu INSS, que faz ele de forma facultativa. Ao autônomo ele não tem direito, só que trabalhadores em empresas privadas, ou então o servidor público, que é o PASEP. Perfeito, muito obrigada, né, pelas informações. Nós conversamos aqui com Efigênio Medeiros, advogado trabalhista, esclareceu para a gente, né, muitas dúvidas com relação ao pagamento do PIS/PASEP, aqui como o doutor Efigênio explicou para a gente, trouxe as datas, né, consultas a partir do dia 7, pagamentos a partir do dia 15, aí de acordo com a data de nascimento, né, do profissional, do trabalhador, em relação às empresas privadas, e em relação às empresas públicas, o final aí do número do NIT, não é isso? Então, qualquer dúvida, dá uma voltinha aí na entrevista, né, rever aí as perguntas que nós fizemos, se você está nos ouvindo, nos acompanhando, aproveita também para esclarecer as dúvidas acompanhando, né, a entrevista desde o começo, caso você tenha acompanhado agora. E é isso, Renata, o pagamento começa a partir do próximo mês, a gente vai acompanhando. Qualquer dúvida também, o contribuinte pode procurar a própria empresa que estiver trabalhando. Ju, oi. Tem uma pergunta aqui do Frank, ele diz o seguinte: pergunta se o saque aniversário vai ser cancelado. Tem alguma informação sobre isso?
Doutor Efigênio, o senhor chegou a ouvir, né, falando sobre o saque aniversário, né? Nosso ouvinte mandou perguntando aí se há a possibilidade de ser aí cancelado. O senhor sabe mais informações sobre isso? É muito importante essa pergunta, Renata, porque vai esclarecer e tirar muita dúvida dos trabalhadores. Porque o governo, no primeiro momento, o ministro do Trabalho disse que havia a possibilidade de ser suspenso o saque aniversário. O que é que foi observado pela equipe de transição do novo governo? É que o saque aniversário estava sendo utilizado de uma forma desvirtuada do que era a princípio, que é o quê? O trabalhador que ele tem aquele saldo do seu FGTS, ele está na conta que é sua, que está sendo administrado pela Caixa Econômica, ele poderia ter anualmente o saque aniversário, que seria um provento maior, um aporte financeiro que ia ajudar ele no seu dia a dia, né? Foi muito importante em momentos que a gente estava com dificuldades na economia, e não tinha muita renda, o trabalhador tinha acesso a esse valor. Não tinha nenhum ato prejudicial ao trabalhador. Mas só que foi observado agora que muitos trabalhadores, eles estão criando dívidas. Por quê? Porque algumas instituições bancárias estavam fazendo financiamentos desse saque aniversário. Ou seja, eu sei que você tem direito a um saque aniversário de um valor anual de R$2.000 e poucos, eu oferecia um financiamento com juros abusivos, né? E por esse motivo você ficava mais devedor ainda. O trabalhador tinha uma necessidade, precisava de um valor maior, porque é um percentual que é descontado, que é pago anualmente, é descontado do seu saldo do FGTS e é o saque aniversário. Então, foi constatado pela equipe de transição esse desvirtuamento. Então, a primeiro momento, se surgiu que ia ser cancelado. A informação que nós temos é que houve um recuo do governo federal, vai se fazer um estudo ou então fazer regramentos como pode ser utilizado para que não haja, na verdade, um ato prejudicial ao trabalhador, que por uma necessidade dele, ele faz qualquer financiamento com juros altos e termina ele sendo prejudicado. Então, perde o objetivo do saque aniversário, que seria prover uma renda a mais anualmente. Mas a gente tranquiliza os trabalhadores, aqueles que optaram, tá? Ainda está valendo, e se houver esse cancelamento, lógico que vai haver um regramento, né, para que o trabalhador ele não fique prejudicado. Mas isso está em estudo, Renata, não tem nada ainda definitivo com relação, né, à extinção do saque aniversário do FGTS. Perfeito, doutor Efigênio Medeiros trazendo aqui, né, informações para a gente, esclarecendo também dúvida, sobre Juliana. o saque aniversário. Pode mandar, Renata. Vamos aproveitar, doutor Efigênio, aí para tirar as dúvidas. Agora é do Lucas Medeiros aqui. Bom dia, Renata. Bom dia, doutor Efigênio. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Doutor Efigênio, nos últimos anos, o governo, o qual estava, né, estava liberando ali cerca de R$1.000, né, geralmente ali a partir de maio, que era meio que um auxílio para as pessoas, esses R$1.000 também do FGTS. Segue esse valor aí a partir do novo governo, esse auxílio do FGTS para a galera que foi uma ajuda, né, muito, muito grande. Esses R$1.000 de auxílio do FGTS segue a partir de agora? Perfeito, Lucas, sua pergunta. Existem muitas dúvidas com relação a esse auxílio. É o saque extraordinário do FGTS, que foi instituído pelo governo anterior exatamente por conta da pandemia, e não era justo, o trabalhador estava com necessidade, né, financeira, a maior parte dos brasileiros naquele momento, e havia realmente uma autorização do governo para que fosse sacado um valor até R$1.000, né? A informação que nós temos é que não houve mudança, né? Tudo isso está em estudo, nós temos que observar que o novo governo, ele está aí há praticamente 10 dias, né? Então essas mudanças elas têm que ser levadas. Quem administra o FGTS é um conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que é gestores da Caixa Econômica Federal e representantes desse fundo. Então, tudo isso, essas mudanças, elas têm que ser analisadas e como elas vão ser providenciadas. Com relação a esse saque extraordinário, ele estava ligado ao fato de um decreto emergencial com relação à pandemia, né? Então, se esse decreto for retirado pelo governo federal, automaticamente ele se extingue, porque ele estava ligado a essa questão, né? Mas a gente também não tem essa informação, né, se esse saque extraordinário ele vai ser extinto. Não existe nenhuma informação no momento sobre essa questão, Lucas.
Perfeito. Mais alguma pergunta, Renata? Não, acho que por enquanto deu, né? Sobre essa continuidade, como ainda estamos em transição, embora o governo novo já está instalado, mas é como o doutor Efigênio falou, muita coisa está sendo estudada ainda para ver se vale a pena, se não pode, se é viável, se não é viável. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Juliana, um abraço, doutor Efigênio. Eu aproveito, né, e mando aqui um abraço para a Nelly e para a Carolzinha, né, que é a esposa e a filha do doutor Efigênio, que já mandaram mensagem aqui, viu, dizendo que esse advogado é muito bom. Foi a Nelly, viu? Um abraço. 9h42 aqui na sua Rádio Cidade, WhatsApp